seguras, a velocidade com que a curva vai subir depende muito de nós. Pelo sistema de saúde, cá estaremos para responder àquilo que seja necessário o melhor possível num contexto extraordinariamente difícil como é aquele que estamos a enfrentar. Boa tarde. A minha questão é a seguinte: não estamos a conseguir neste momento travar as notícias falsas que circulam nas redes sociais, está a ser complicado. Nesse sentido, peço um ponto de situação sobre os ventiladores e se está ou não a ser dada ordem de prioridade às pessoas com a Covid no serviço de urgências e se foi feito também um apelo ao setor militar, privado, enfim, um ponto de situação neste assunto. Se me permitem, dividia a resposta com a Sra. Diretora-Geral da Saúde, porque temos informações que complementam aquilo que queremos passar em termos de mensagens. Por um lado, nós temos um levantamento da capacidade de ventiladores disponível no país que estamos a afinar. Estamos a afinar porquê? Porque uma coisa são os ventiladores que nós temos nos quartos ventilados, nos quartos que têm já esse equipamento por definição, porque faz parte das características próprias daquele quarto. Outra coisa são os equipamentos que estão de reserva e os equipamentos que nós podemos mobilizar por força do cancelamento da atividade cirúrgica, por exemplo, nos blocos operatórios. Repare, um bloco operatório tem uma unidade de recobro e nessa unidade de recobro tem uma capacidade de ventiladores. Nós estamos agora a recolher também essa informação. Esta tarde ela estará recolhida, eu não lhe posso dizer neste momento porque estarão a terminar essa compilação de dados e pedimos também à Associação Portuguesa de Hospitalização Privada que pudesse recolher toda a capacidade de ventiladores no setor privado. Portanto, será o resultado de todo este número que nos permitirá dizer quantos ventiladores temos no país e, de facto, depois mais do que isso, nós precisamos de geri-los em função daquilo que seja a necessidade para outras patologias de utilização deste tipo de equipamento e também a nossa capacidade de ir encaminhando os doentes para níveis menos intensivos, digamos assim, de cuidados. Dizer também que estamos a articular concretamente com a Ordem dos Enfermeiros para perceber que profissionais de enfermagem têm formação em cuidados intensivos que estejam a trabalhar noutros níveis de cuidados que não os níveis hospitalares e podem ser mobilizados para apoio a estas áreas. Portanto, há aqui um trabalho complexo, de detalhe, que está a ser realizado neste momento e que não se basta com os grandes números que no início nós recolhemos. Boa tarde. Concretamente, à sua pergunta, é óbvio que não estamos a privilegiar doentes com Covid em relação aos outros. O que define, não é um privilégio, o que define o acesso aos nossos cuidados, obviamente, é a gravidade do estado do doente, seja por Covid ou por outra patologia. Portanto, quero deixar aqui bem claro, e as pessoas poderem continuar tranquilas, que nenhuma pessoa de Covid menos grave passará à frente de uma pessoa com maior gravidade por outra patologia qualquer. Não está a ser feita essa discriminação, nem seria ético nem deontológico que fosse feita. Boa tarde, Cristina Liz, RTP. Nós temos informação de que há já 1.700 médicos que estão disponíveis para ingressar no Serviço Nacional de Saúde, entre reformados e médicos do setor privado, que dizem que ainda não receberam qualquer contacto da Direção-Geral de Saúde ou do Ministério da Saúde para os chamarem nessa necessidade. É óbvio que nós estamos a receber, e isso é uma boa notícia, pessoas que se estão a voluntariar para vir a participar. Mas também, como compreenderá, estamos agora a estabelecer os nossos próprios critérios de necessidades e estas pessoas poderão ser úteis e muito úteis em diversos níveis. Níveis assistenciais, se chegarmos a esse ponto, níveis, por exemplo, de atendimento em linhas de telefone que são necessárias para dar apoio a doentes mais tarde, atendimento
portanto, o apoio em convalescença, portanto, está a ser equacionado, temos essas listas identificadas, ficamos muito satisfeitos por haver essa oferta e, portanto, veremos depois em que setor da prestação de cuidados é que essas pessoas poderão ser melhor utilizadas de acordo com o seu perfil, da sua idade, da sua própria profissão, da sua capacidade, portanto, também temos que analisar isso, não é? Então, não é um grupo uniforme. Senhora Ministra, hoje tanto o Sindicato Independente dos Médicos como a Federação Nacional dos Médicos apontaram a carência de equipamento de proteção individual nos hospitais. Olha, nós sabemos que o equipamento de proteção individual, neste contexto de doença Covid-19, tem de ser gerido muito criteriosamente, mas temos a preocupação de que os profissionais não se sintam desprotegidos para trabalhar. Por isso mesmo, temos neste momento máscaras cirúrgicas em quantidade de mais 1 milhão que serão entregues este fim de semana, portanto os nossos estoques também estão a ser reforçados e aquilo que é a tipologia FFP2, portanto o segundo nível de proteção, digamos assim, mais 1 milhão também a ser abastecido nos próximos dias. Aquilo que nos temos apercebido também é que algumas instituições partiram para este surto com estoques relativamente baixos e, portanto, isso representou uma dificuldade adicional. Estamos a procurar, e está aqui o Sr. Presidente do Infarmed, que coordena a gestão da Reserva Estratégica Nacional, juntamente com o Laboratório Militar, e estamos a implementar medidas de resolução dos problemas. Não negamos que temos dificuldades, sobretudo porque pretendemos alargar a utilização de máscaras nos próximos dias em termos dos profissionais de saúde, na medida em que passamos de um cenário em que estávamos a trabalhar com linhas de doentes que nós identificávamos completamente, que tinham a linha epidemiológica totalmente estabelecida, esclarecida e que eram muitos deles casos importados ou casos de contactos que nos chegavam através da linha de saúde 24 para um contexto em que começamos a ter doentes que entram no serviço de urgência, eventualmente por outra situação e que depois se detecta ser uma situação de Covid-19. Por isso é que estamos a implementar e a escalar este tipo de medidas. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. O apelo é para que os profissionais de saúde reportem as faltas, giram com a tranquilidade possível aquilo que é o stress, a ansiedade inerente àquilo que é o combate a uma pandemia, onde temos que gerir com cuidado os estoques disponíveis, temos que reportar a quem tem a obrigação de resolver as cadeias de logística e esses níveis de intervenção têm também que articular com o nível regional, com o nível nacional, para irmos distribuindo aquilo que em cada momento existe e garantindo que as pessoas que estão a trabalhar na linha da frente se sentem protegidas e estão, de facto, protegidas. É 1 milhão de um tipo de máscaras e 1 milhão de outros tipos. Não importa, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro. Boa tarde a todos. Complementando o que referiu a Sra. Ministra, no fundo estamos a atuar essencialmente em 2 níveis. Um é um nível de coordenação das disponibilidades que existem no Serviço Nacional de Saúde. Como a Sra. Ministra disse, muitas unidades partiram com níveis baixos e, portanto, esse é um aspecto que constrange essa disponibilidade e, portanto, mas estamos a procurar gerir em conjunto aquilo que está disponível. Adicionalmente, e a nível central, estamos a construir uma reserva estratégica. Estes números que a Sra. Ministra referiu são as aquisições novas que estão a chegar, porque efetivamente ainda temos também produtos nessa reserva. Posso dizer-vos que em relação às máscaras cirúrgicas temos ainda 2 milhões que estão disponíveis a nível central e temos também ainda alguns respiradores FP2. Também dizer-vos, e penso que é do vosso conhecimento, têm visto essas notícias, é uma questão que hoje temos que tratar a nível da Europa, porque esta limitação do acesso é geral em toda a Europa, em todo o mundo, direi eu, mas na Europa particularmente, e também ao nível do Ministério também nos associamos a um procedimento, o Sr. Ministro já o fez
Guterres, aliás, referiu isso em conferências anteriores. Também nos associámos a um procedimento europeu de aquisições conjuntas, no sentido também de podermos, por essa via, ter mais um reforço. Portanto, estamos de uma forma muito coordenada, e esse aspecto é muito importante, para podermos utilizar os recursos todos de uma forma orientada e de acordo com estas prioridades que o Sr. Ministro referiu. Boa tarde, Rita Latas, Sport TV. Os Açores e Madeira já impuseram a quarentena obrigatória para todas as pessoas oriundas de voos externos. Pergunto se essa medida também vai ser aplicada ao continente. Os Açores e a Madeira tomaram uma decisão do seu governo que está a ser analisada centralmente, e não faremos mais comentários, porque os Açores e a Madeira são território nacional e estão obrigados a regras do Regulamento Sanitário Internacional. Mas já que eu tenho a palavra, eu, se me permitem, queria fazer aqui 3 ou 4 coisas que acho que são muito importantes para todos os portugueses. A senhora Ministra já o referiu, os senhores já perceberam, nós sempre dissemos que íamos ser transparentes e, portanto, nós estamos noutra fase desta epidemia, e nesta fase temos que proteger temos que nos proteger todos, mas proteger muito aqueles que mais precisam. Os profissionais de saúde, porque eles são cuidadores dos outros e vão também adoecer porque estão mais expostos. Os idosos, eu quero aqui fazer um apelo muito grande aos idosos. Os idosos são a população mais vulnerável em todos os países que já vão à nossa frente na epidemia. E, portanto, queremos aqui que as famílias tenham contenção nas visitas aos lares e que sigam as indicações desses lares, porque é evidente que as pessoas não vão ficar abandonadas, mas quanto menos, contacto houver do exterior para o interior, melhor será nesta fase. É uma fase difícil, é uma fase transitória, existem sacrifícios a todos, mas temos que entender isto muito bem. Também quero dizer aqui aos pais que têm crianças pequenas que desta vez o recurso aos avós não é uma boa solução, porque os avós podem ficar, de facto, contagiados através destes contactos com os seus netos ou com os seus familiares que vão lá muitas vezes, para porem as suas crianças. Depois, um último apelo grande em relação aos idosos é aos jovens. Nós não estamos a impor o isolamento obrigatório, mas há um mínimo de consideração, porque se um jovem adoecer, poderá não morrer, mas poderá causar a morte ao seu avô, à sua avó, ao seu tio-avô, à sua tia-avó. Portanto, nesta fase em que a curva está a aumentar, nós temos que fazer tudo para reduzir esse aumento. Aplanar, como disse a Sra. Ministra, a curva. E, portanto, era aqui muito importante estas questões. Obviamente, temos que nos proteger uns aos outros, e um outro grande conselho é que quem tiver sintomatologia respiratória, nomeadamente febre, nomeadamente tosse, nomeadamente dificuldade respiratória, além de ligar para uma linha de contacto, incluindo a do seu médico ou da sua enfermeira de família, ou seu médico assistente, e além da SMS 24, que foi reforçada já agora, não ir trabalhar. É evidente, eu já disse isto, que chama-se isto presentismo, não é o absentismo, e o presentismo, quando estamos numa epidemia com estas características, é completamente desaconselhado. Portanto, quem estiver doente, não vá trabalhar, fique em casa, entre em contacto com um profissional de saúde. Depois, a todas as outras pessoas, a todos nós, de facto, a prática do isolamento social e do distanciamento social conforme as circunstâncias. Portanto, quero deixar isto aqui em complemento à Sra. Ministra muito claro. A velocidade com que a curva epidémica vai avançar vai depender de todos nós, não vai depender apenas do sistema de saúde e dos profissionais de saúde. Todos nós somos corresponsáveis pela subida desta curva, ser mais abrupta ou menos abrupta. Muito obrigada. Gostava de saber, antes de mais, se consideram nesta altura que há